Vamos embora então, pessoal. Vamos começar de novo. A gente queria começar agradecendo todo mundo que está com a gente aqui na live, ajudando a gente aqui na transmissão, aqui, a galera de tecnologia aqui da Globo, o pessoal da Showcase, que também está aqui com a gente fazendo a tradução em Libras. Então, para quem não escutou aqui no começo, meu nome é Igor, eu sou aqui do time de marca empregadora. Estava com vocês aqui na última live do Globotech em agosto. E a gente vai estar aqui conduzindo esse papo dessa edição do Globotech, que foi um tema que a gente pensou em trazer, na verdade, no final do primeiro semestre, mas estávamos aí esperando o momento certo para a gente convidar aí os nossos palestrantes, que eles já vão se apresentar aí para vocês. Então, antes de mais nada, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, eu tenho uma barbinha, tenho cabelo escuro, curto, estou usando óculos, estou de camiseta preta. A gente está num fundo virtual aqui do Globotech, então não tem nada aqui atrás de mim, só esse fundo digital. E tem uma galera chegando aí, tem algumas pessoas que já estavam esperando aqui antes do início, então obrigado aí pela presença, pessoal. E para a gente não perder tempo, assim, vamos dar aqueles recados iniciais aqui para a gente aproveitar o nosso tempo. Então, primeiramente, como a gente sempre fala aí, se você conhece alguém que possa se interessar aí pelo tema desse papo de hoje, já pode compartilhar o link aí da live agora para essa pessoa. Alguém que esteja estudando tecnologia, ou num programa de formação, ou na faculdade, alguém que já atue na área e quer trabalhar aqui na Globo, ou que queira entender mais aí sobre as tecnologias que a gente tem aqui dentro da Globo, é só mandar o link para essa pessoa. Lembrando que a gente tem a opção também aí de favoritar e assistir mais tarde. Então, muita gente já tem adotado isso. Então, no dia seguinte, assim, a gente já consegue medir assim, que muita gente tem favoritado todos esses conteúdos para estudar ou para conhecer mais profundamente um pouco do que a gente tem feito aqui na Globo. Então, ajudem a gente aí a compartilhar. Quem já está aqui com a gente ao vivo, podem dar um like aí no vídeo, ajuda a gente a ampliar o nosso alcance aí e a espalhar o conteúdo que a gente tem feito aqui, beleza? E por último, né, não deixe de dar uma olhada em todos os links que estão aqui na descrição do vídeo. Para quem está procurando oportunidades na Globo, em tecnologia ou em alguma outra área, tem várias playlists com conteúdos incríveis, assim, das edições anteriores do Globotech, playlist de Talks Globo em eventos aí de tecnologia no mercado. Tem muita coisa aqui, muito conteúdo para quem tem interesse ou curiosidade ou está aprendendo aí sobre tecnologia. Tem também a nossa página aí do Open Source Globo, Globotech Blog. Tem também todas as nossas redes aí estão hiperlinkadas, LinkedIn, Instagram, principalmente, que é a melhor forma de vocês acompanharem tudo que a gente tem feito e o que a gente tem contado aqui sobre Globo, sobre como é trabalhar aqui, sobre os nossos principais cases, tecnologias, um pouco sobre a nossa cultura, um pouco sobre tudo isso. Então, sigam a gente aí em todas essas redes e confiram aí na descrição do vídeo todos esses links. Então, chega aí de recados. Eu vou apresentar o time que vai estar com a gente aqui no papo de hoje. A gente vai receber a Priscila Barros e o André Cardoso. Eles fazem parte aí do time de tecnologia aqui da Globo. Eles vão contar aí o que eles fazem aqui, onde eles trabalham. Mas já queria convidá-los aí e também que eles contassem para vocês qual vai ser a proposta de hoje sobre o que a gente vai falar. Então, Priscila e André, bem-vindos. Obrigado, boa noite. Olá, gente, boa noite. Eu sou Priscila Barros, fazer também uma descrição rapidinho, né? Estou usando óculos, meu cabelo é na altura do ombro, sou branca, cabelos claros, pintado, e estou com a blusa do DevFinops preta, né? Uma camisa. Vai se apresentar agora, André? Ou vai daqui a pouco? Sim. Meu nome é André, eu sou um homem branco, cabelo curto, barba curta também, começando a ficar grisalha. Estou usando uma blusa polo vinho, um pouco acima do peso. Mas, E qual é a pauta de hoje, Vamos pessoal? O que lá, vocês né? A prepararam gente aí? vai falar de DevFinops, né? O que é o DevFinops, né?
esse termo aí está todo mundo ouvindo, essa prática que a gente está adotando, que tem a ver com governança de custos na cloud pública. Então, o tema de hoje é DevFinOps, eu sou a PO, eu sou da área de infraestrutura, né? André também, só que ele é da área de Storm, eu sou de infra, e a gente juntos com outros, né, outros representantes de outras áreas, estamos, né, implantando o FinOps aqui na Globo. Então, vou começar aqui a contar essa historinha, né, dos motivadores, né? Por que que a gente pensou em sair do nosso data center e ir para uma cloud pública, né? Por que que a gente quis alocar a nossa infra numa cloud? Porque o data center, né, o investimento, ele é prévio, a estimativa de consumo global, o ciclo, ele é longo para uma defesa, e o uso e os custos, né, são limitados pela capacidade. Diferente um pouco da cloud pública, né, que você paga pelo que você aloca, você tem muito mais elasticidade, agilidade, e o uso e os custos são ilimitados, né? Mas se o uso e os custos são ilimitados, como é que a gente vai fazer a governança disso, né? Como é que a gente vai conseguir não só ter um controle e uma estimativa, né, desses custos que eles, como a gente diz, né, o velocímetro fica ali toda hora batendo, né, a sua setinha e a gente pode perder até uma noção disso. Então, veio o FinOps, né? O que que é o FinOps? O que quer dizer essa prática, que não é uma prática que a Globo inventou. Então, o framework, né, de FinOps, ele diz que é um frame operacional e uma mudança cultural. Então, por isso que a gente diz que FinOps é uma cultura, é uma não só quebra de cultura, né, mas aqui na Globo a gente diz que é uma construção de cultura que une equipes multifuncionais, por isso que eu disse que são diversas áreas envolvidas, no objetivo de entregar valor ao negócio através de decisões baseadas na gestão eficiente dos custos da cloud. Então, tudo isso a gente reflete em dados, né? São decisões baseadas através de dados, né? Que a gente quer gerar essa ação eficiente. E quais são os princípios, né? Esses princípios, eles são primordiais para a gente conseguir fazer essa construção. Então, todas as equipes, elas precisam colaborar, né? Então, por isso que a gente fala que tem que unir as equipes, e todas colaboram, né? Para as ações, estratégias e as decisões. Todas se apropriam do uso da nuvem, né? Então, assim, nós de infra não somos só os donos da nuvem, né? Todos que usam a nuvem também são os donos, também tem a governança disso, tem autonomia para isso. Uma equipe centralizada em função do FinOps. A gente diz, na prática, né, de FinOps, tem que ter uma equipe dedicada para justamente, né, fomentar a cultura para esse engajamento. Então, a gente depende de pontas descentralizadas, mas temos uma equipe interna que está focada, né, em dar apoio, proporcionar ferramentas com todas essas práticas de FinOps. Os relatórios devem ser acessíveis e oportunos, né? Então, a gente tem que dar muita visibilidade, né, de muitos relatórios para dizer, né, como que está esse consumo. E as decisões são orientadas pelo valor comercial da nuvem. E o aproveito do modelo de custo, né, variável da nuvem. Então, esses são os princípios, né, do framework. E quem são essas personas, né? Quem está envolvido, né, nesse frame, né? Os praticantes de FinOps, que a gente diz muito que é esse nosso grupo dedicado, né, centralizado, o executivo, porque se não tiver, né, o patrocínio, né, do executivo, eles compram essa ideia, a prática também ela não funciona. O negócio, porque a gente, né, está aqui para atender o negócio e fazer o melhor uso da nuvem, justamente para impulsionar mais o negócio. Product Owner, né, no caso, os POs, né, quem está envolvido, quem está falando diretamente, né, com o negócio, com os desejos do negócio. Financeiro e compras, muito importante esse papel, porque se a gente está falando de custo, a gente fala de finanças. E os engenheiros, né, a operação, né, porque antes os DevOps, eles se preocupavam mais numa performance, né, de infra na nuvem, e hoje eles também vão ter que entender esse lado financeiro, para entender que o uso, ele se contradiz, né, ele tem uma consequência de custo. E esse frame, ele consiste em 3 fases, né, que é o informar, o otimizar e o operar. Não necessariamente
termina uma e começa a outra. Por isso que tem esse nível de maturidade, entendeu? Tanto, né, a fase do informar, que a gente quer dar visibilidade, né, a gente quer tornar as informações visíveis, a gente pode estar num nível engatinhando, caminhando, correndo. É isso que diz, né, o que a gente tem que aprimorar ou não nessas fases. O otimizar é mais impulsionar, né, a nossa eficiência na nuvem. E o operar é incorporar justamente essa prática para impulsionar essa autossuficiência. Então, assim, é para dar mais autonomia, né, para vocês conseguirem gerenciar a nuvem sozinhos também. E com isso tem os domínios, né? Então, a gente tem que entender muito bem o uso e o custo dessa nuvem, né? A gente tem que acompanhar o desempenho, a gente tem que ver como é que está o mercado, né? Como que essa prática, né? Se ela está sendo benéfica ou não. A tomada de decisão, por isso que em tempo real, né? Quando a gente fala lá no informar, naquela primeira fase ali, não primeira, mas na fase do informar, para proporcionar decisões, né, em tempo real e a gente conseguir estar alinhado com as estratégias, a gente otimizar as taxas de nuvem, o uso e o alinhamento organizacional. Então, assim, o business, o executivo, tanto os praticantes, as áreas clientes, ou os não clientes, elas têm que estar alinhadas, né, com o objetivo único, né, o porquê dessa cultura, porque também isso não anda. Então, assim, dando uma pincelada no frame, e a gente tirou essa referência lá do finops.org, se vocês quiserem acessar, é um site que dá essas diretrizes para a gente praticar essa cultura aqui, foram elaboradas lá, né? A gente estudou, a gente teve esse entendimento e implantou aqui na Globo. E qual é a missão de DevFinOps, né? Esse nome que a gente está batizando aqui na Globo dessa prática FinOps, né? Que nós somos os DevFinOps. A nossa missão é empoderar pessoas, né? Para que elas possam ter autonomia e gerenciar os seus gastos na cloud. Então, a nossa missão aqui é essa, com o suporte de um grupo central dedicado. Então, quando eu falei lá, né, do nosso centro de apoio, né, para dar ferramentas, né, para essa autonomia, a gente quer resumidamente falar do envolvimento de todos esses papéis e responsabilidades que eu estou mostrando aqui nesse slide, né? Então, a gente tem que ter o apoio do nosso gerente, né, do nosso manager, eu ali como PO para fazer também interface com todas as áreas, a gente tem uma Scrum Master, né? Quando a gente fala de otimizar custo, a gente tem engenheiros, né, de data, né, para também estar trabalhando, e de infra também. Quando a gente fala de financeiro, temos 2 analistas financeiros dedicados, fora os parceiros que estão espalhados pela própria organização. Os engenheiros de dados, que é primordial para a gente, porque todos os, assim, a nossa visibilidade ferramental, ela é baseada em dados. Então, a gente trabalha com dados desde a billing lá do provedor, né, até um Excel interno financeiro nosso, para disponibilizar dashboards e vocês acompanharem consumo e custo, né, no nível, assim, vamos dizer, on time, né? Então, trabalhar com dados aqui para a gente é primordial, e aqui que entra muito até a galera do André, né, André? O time do André, desses 5 analistas, 4 são lá da área do André que trabalham com a gente dedicado. E, lógico, né, a representação de um DevOps, né, que a gente mencionou aqui, a gente colocou uma figura, mas são N DevOps que estão com a gente trabalhando para operar, né, esse FinOps aqui na Globo. E os resultados, né? Eu estou contando aqui uma historinha que, assim, a gente teve que ajustar a casa em relação a dados, né, com alocações de custos, porque eram espalhados, né? Nós temos, né, 3 clouds aqui trabalhando com a gente, e a gente teve que desenhar fluxos e processos, né, para que a gente conseguisse carimbar, pô, esse consumo é de fulano tal, ciclano tal, é da área tal, como é que a gente vai ajustar isso? Então, a gente teve uma série de trabalhos para organizar a casa, né, internamente, e com isso disponibilizar, né, esses painéis para acompanhamento, né, e assim cada um tem um entendimento do que está acontecendo lá, né, no seu mundo na nuvem. Então, aqui é um exemplo de um painel que ele fala muito com uma língua financeira, aqui ele dá um retrato, né, de IBG, né, que é o Best Guess, né, que
o previsto, né, que você tem de nuvem versus o que está se realizando. Então, aqui a gente fala bem uma linguagem financeira no nível de gerência, né? Então, a gente retrata isso, disponibiliza, né, para que todos tenham acesso e entender, assim, acompanhar financeiramente como está ali o seu consumo na nuvem. Temos também um painel que a gente fala que é o operacional, que esse painel ele está muito ali no dia a dia, né, do DevOps, dos POs também, para entender até que ponto esses projetos, né, que estão com sua infra alocada, né, como é que está esse consumo ali nos picos diários. Então, ali diz, né, quais são os serviços da cloud que está mais utilizando, né, conforme aquele projeto, se está atendendo ou não a necessidade, né, do negócio ou da aplicação ali investida. Então, é um meio, né, deles terem um termômetro de como está, né, a conta, o projeto, account, são vários termos, né, que a gente diz dessa infra alocada numa certa nuvem. E a gente também tem uma view muito legal, pensando em eficiência, que a gente disponibiliza também recomendações de right size e idle. Então, assim, tudo bem, você já tem uma linguagem financeira, então você já consegue entender, né, o que você tem de grana para gastar, você tem uma visão que você consegue entender como que suas contas elas estão variando de consumo, já tendo uma referência financeira lá atrás, e nesse dash você tem uma visão de como você pode otimizar com recomendações, né, referente ao recurso que está dentro daquela infra alocada. Então, aqui é uma visão, assim, do que você já tem e pode conseguir fazer melhor pensando em custos. E pegando esse gancho, a gente tem aqui, né, o resultado do engajamento, né? Então, a gente disponibiliza ferramentas, desenhamos processos, definimos papéis, e agora a gente deu essa autonomia para vocês engajarem e continuarem a fazer essa roda girar, né? E o que significa essa roda girar pensando em nuvem? Aí eu até peço aqui uma ajuda para o André, né? Da gente falar junto sobre esse fluxo contínuo que a gente diz, né? De consumo de nuvem, que é Sim, essa melhoria aqui contínua. sim. Quando você fala muito sobre as aplicações que estão usando a cloud, como a Priscila falou, as aplicações elas podem ter essa possibilidade de aumentar ou diminuir infinitamente. Então é importante você ter uma noção do que aquela aplicação precisa para rodar bem na nuvem. Então a gente faz uma revisão do baseline, que é o mínimo, né, para ela poder rodar. O que é definido como a base para ela, assim, sem nenhuma intervenção externa. Fazemos o right sizing. Para quem não sabe, o right sizing é uma adequação de tamanho, nem a menos nem a mais. Quanto que é o necessário para aquela aplicação rodar de forma boa, com uso razoável, né, de consumo. Então você faz uma análise e fala, olha, essa aplicação aqui ela trabalha bem até uma determinada quantidade de uso de CPU, uma determinada quantidade de memória. Se tiver a mais, ela vai escalar e vai usar mais unidades, né, mais infraestrutura da cloud. Se ela diminuir, você vai usar menos. Você faz uma revisão dos logs que são gerados por essas apps para você poder entender se o uso foi correto, se aquele uso, de repente, um uso extremo do CPU gerou mais erros ou não, ou se gerou travas, né, na aplicação e na informação. E baseado nesses logs, você consegue decidir se vale a pena você aumentar ou não. Você faz um scale up ou um scale down, né? Você aumenta a quantidade de máquinas virtuais ou diminui, baseados em períodos específicos. Por exemplo, uma coisa acontece muito de madrugada, você utiliza muito menos de algumas aplicações. Ninguém está usando muito o acesso ao G1 de madrugada. Então, você tem uma escala que você consegue ver em que você pode preemptivamente diminuir a quantidade de máquinas que você usa para te custar menos. Isso é uma das grandes vantagens de você estar numa cloud. Você consegue fazer esse tipo de elasticidade, como foi definido pela Priscila. Você desliga os ambientes que você não está usando. Então, por exemplo, se você tem ambientes que não... blocos específicos do seu sistema que não estão sendo utilizados, não tem sentido de você mantê-los custando para a sua organização. Então, você diminui, tira, remove esses ambientes. E você efetivamente habilita o uso do autoscale com as variações de consumo, para você justamente ter um valor
otimizado da sua aplicação, que nunca vai criar um empecilho para o seu usuário. Então, o usuário nunca vai ter um problema de eu não estou conseguindo acessar, porque ele vai estar otimizado e vai saber quando tem que utilizar ou não. E isso, no fundo, é o processo contínuo que a gente usou, que ele cria um referencial do desempenho para aquela aplicação que é adequado às necessidades do negócio. O que é isso? Quantas pessoas nós queremos atingir, quantos usuários estão efetivamente usando essa aplicação. E aí a aplicação pode ser dezenas de coisas dentro da Globo, né? Desde o G1 até um banco de dados interno. Mas aí eu volto para a Priscila. Assim, é um processo contínuo que a gente está numa pegada agora, né, mais relevante aqui, da gente conscientizar a eficiência, né, como a gente consegue alocar corretamente essa infra na cloud pública, né? Porque, como a gente disse, são práticas muito além de redução de custos. Não significa que se você está reduzindo também, você está sendo eficiente usando a nuvem. Não, às vezes não. Às vezes você pode ter que botar uma infra que utilize, né, mais recursos e com isso gere um pouco mais de gasto, mas em contrapartida você pode ter uma receita ligada ao negócio que vai demandar e que vai cobrir isso. Então, assim, a gente não tem que também só achar que é redução ali na régua, né? Falar em nuvem tem que reduzir. Não, se o negócio é demandar que mais máquinas fiquem ligadas, né? No nosso caso aqui foi um BBB da vida, né, André? Que As eleições as chegando agora, né? eleições A chegando. facilidade da gente estar na nuvem tem a elasticidade de você poder aumentar e atender muito mais. E não é só a importância de atender as pessoas, né? Como a gente bem sabe, a Globo tem, por exemplo, vamos dizer que a home do G1, onde tantas pessoas buscaram informações nas últimas eleições, a home do G1, ela recebe, ela tem é, anúncios na home, né? Então, se Exato. você deixa de mostrar de alcançar essas pessoas, são anúncios a menos que você está tendo. Então, quanto mais gente você alcança, mais o valor volta para você, né? Você tem essa elasticidade para fazer isso. Exatamente. E, assim, aqui para a Globo ficou muito nítido, né? Qual seria a vantagem da gente ir para uma cloud pública depois de tudo isso que nós contamos, e agora no final, que o André falou bem, né? Desse nosso processo contínuo, né? Pensando em elasticidade, né? Só que para isso a gente volta naquela governança, né, de custos, né? Então, porque tudo bem, né? A gente tem inúmeras ações que a gente pode gerar eficiência, mas tudo que a gente pensa em relação à nuvem tem custo, né? Então, assim, o recado principal, né? A gente fez um roteirinho aqui que eu achei que fosse ser meia hora, tá? 6h27, eu falei, putz, meia hora. Vamos tentar falar, né, o que a gente tem feito aqui na Globo. E, Sim. assim, a construção dessa cultura aqui, a gente conseguir mobilizar times, mobilizar líderes, dizer os benefícios, né? Mostrar que o DevFinOps é um parceiro, não é um auditor. Isso foi muito importante, né? Porque a gente não está aqui também para apontar dedo, para dizer, pô, você gastou mais, você está errado o que você está fazendo. Não. Muito pelo contrário, a gente quer estar aqui para entender, para apoiar, para dar visibilidade, entender o seu consumo, explicar até para você como é que está aquele consumo quando se fala, né, quando faz a referência em custos, até para você conseguir, né, no caso aqui para os líderes e para o negócio em si, terem ações mais estratégicas, né, voltadas a decisões. Então, assim, o quanto mais nítido e visível você tem essas informações, você vai conseguir ter ações estratégicas, você vai conseguir decidir no mesmo time que está acontecendo. E com isso, óbvio, a empresa não perde dinheiro. Sim. Então, Uma das coisas mais interessantes que teve no processo foi a integralidade das equipes, né? Porque uma vez a cloud envia para a gente os custos. Olha, vocês usaram isso, isso e isso. Mas a gente definiu o processo que a Priscila fez de você conseguir pegar essa informação e transformar num dashboard, mostrar especificamente quem que está usando quanto, foi um processo muito legal, porque foi um processo que a Globo, como empresa, fez. As equipes falaram, não, tudo bem, então
que eu posso fazer para classificar os meus projetos, para as minhas aplicações, quem está usando, o que eu posso definir quem está usando o quê? Para uma vez que crie-se o dashboard com as informações, alguém consiga ver, olha, isso aqui, essa linha aqui é o meu projeto. E aí a gente às vezes fica pensando que é fácil ter esse tipo de informação numa empresa grande como a Globo, que tem tantas peças móveis, é muito difícil. Então, por exemplo, um aplicativo, uma aplicação pode usar um serviço nosso, que é o Tsuru, que é uma plataforma as a service. Ele pode usar um banco de dados, que é um database as a service. Então, como é que você vai conseguir pegar cada bloquinho desse e dizer o seu projeto inteiro custou isso? O banco de dados, o database as a service, vai ter que me informar quanto custou do lado dele. O Tsuru vai ter que me informar quanto custou do lado dele. Então, isso teve todo um trabalho de classificação e de mão dadas do time da Priscila para poder falar, olha, como que nós vamos chegar na informação que a gente precisa? Como é que a gente bate o que a gente tem com o que a gente quer informar aos usuários para que todos tenhamos essa informação? O primeiro passo de todo o trabalho foi visibilidade e transparência. Quanto eu gasto? E agora o trabalho... E a gente já chegou numa situação tão boa que o trabalho de right sizing, de informação, de definir, aumentar ou diminuir o quanto você precisa da cloud, agora você pode fazer com tranquilidade, porque você tem as informações, você não tem surpresa, você não tem um custo que você não estava levando em consideração, justamente. Isso é uma das coisas muito, muito importantes do DevFinops, é a confiança que você precisa ter em DevFinops. Se você não tem confiança em DevFinops, você não tem confiança da sua própria estrutura, né? Para poder tomar decisões. Uma app vale a pena? Vale a pena manter essa app ou não? Não sei, entendeu? Não, e assim, o bacana que o que a gente conseguiu também aqui, junto com os times, né? Eu sempre falo dos épicos, né? Pô, a parte da alocação de custo foi um épico nosso aqui, porque para a gente conseguir é, conseguir taguear, né? Vamos botar aqui, falar a palavra tagueamento, mas que foi um pouco isso, que nem todo mundo gosta desse termo, mas foi que a gente conseguiu dizer aqui, olha, esse consumo, esse projeto de fulano, ciclano, beltrano, isso foi realmente trabalhoso, isso envolveu muitas pessoas, vários times, né? Foram vários sistemas, ferramentas, então assim, a gente teve esse app que a gente conseguiu fazer essa relação, né? A gente tem um banco, né, de dados grande, que é o Omni, inclusive, plataforma, né, que ele consegue também trazer hoje essas informações automatizadas para a gente. E o outro épico foram nossos painéis. Eu acho que quando a gente conseguiu dar essa visibilidade do tipo, pô, numa visão diária, não é uma visão por mês, né? Hoje a gente dá numa visão diária. Eu acho que isso ajudou muito a facilitar a vida de quem está usando a cloud pública. Então, assim, e o bacana é que lá naquele Report BG, né, o painel que eu falei, vou até botar aqui, não sei se dá para apresentar de novo, já saiu. Mas a gente tem a colaboração dos próprios times imputando ali o que eles pretendem, né? Usar como consumo até o final do ano. Então, assim, a gente fez uma referência com o que tem de forecast das clouds, né? Porque dá sempre aquela referência de uso, mas o próprio time ele pode imputar o que ele quer ali. Se ele conseguiu ter essa análise com antecedência, ele estudou e ele viu que faz sentido ficar ou não. Então, foi o que eu falei, a gente quer gerar autonomia, a gente quer dar autonomia para que as pessoas consigam, com as ferramentas, gerenciarem também os seus custos. Então, a gente está aqui para apoiar, mas a gente quer que cada um tenha essa responsabilidade, essa autonomia em relação aos seus custos na cloud. Então, tivemos aí esses épicos, foi o que a gente quis focar aqui nesse momento, um grande trabalho intenso da equipe do André, outras áreas aqui da Globo, parte financeira também, a governança de tecnologia, nossa própria infra, né, como um todo, com várias pontas descentralizadas que também se uniram para fazer acontecer essa prática aqui. E tá dando certo, né, André? Definitivamente. Tá A gente dando tem bem visto certo, né? resultados, inclusive de definição
melhorias, né, no custo, que é uma das ideias principais. Você entender realmente do jeito que a gente está fazendo não está funcionando. Vamos mudar essa informação. Novamente, eu acho que uma das coisas mais legais foi toda a parceria entre as equipes, né, entre a Globo como um todo, para entregar isso, essas informações. Não tivemos uma reticência das equipes, né, o pessoal evitando, não, depois eu vejo isso e tudo mais. O pessoal entregou e viu que era um resultado melhor no final das contas. Isso foi muito, muito bom. Exatamente. Aí fica aqui aberto a perguntas, respostas, dúvidas que vocês quiserem. Aproveitar aqui a Priscila e o André para responder para a gente, mas a gente separou uma primeira pergunta aqui para vocês contarem assim um pouco como foi ou qual tem sido o maior desafio da Globo nessa mudança na maneira de trabalhar com infra. Aí, se vocês puderem responder, porque a gente está no meio do processo de transformação digital aqui na Globo, e tem todas essas questões relacionadas ao nosso negócio, de multitelas e múltiplos devices, o quanto isso deixa mais complexo a rotina de vocês e a construção aí desse trabalho. Tá, deixa eu tentar entender, né? Assim, qual foi o nosso desafio em relação ao FinOps, um dos maiores desafios aqui na Globo, né? Nesse momento de transformação digital que a gente está vivenciando. Eu acho que o desafio foi realmente mostrar essa quebra de cultura, né? Vamos dizer assim. É, essa construção de cultura que eu falei no início, né? Assim, a gente tem muitos desafios, tá? Eu vou falar de um que já passou, que a gente conseguiu, a gente conseguiu superar, mas temos outros desafios à frente, né? Então, assim, do entendimento que o FinOps tá aqui para agregar e para dar essa governança com clareza de custos de cloud, foi um desafio inicial, né? Porque a gente está falando de várias áreas que não são uma só única área de infraestrutura, sendo que aqui o guarda-chuva, né, o patrocínio maior está na infraestrutura. Então, você chegar para uma área financeira, né, uma área não só de governança, um cliente, né, um outro hub, uma área que se apropriam, né, que usam a infra e falar que vai ter esse novo modelo, né, de governança de custos é um desafio, né, porque eles têm que estar junto com a gente para fazer isso acontecer. Então, quando a gente conseguiu definir papéis e responsabilidades, desenhamos processos e mostramos o benefício que isso ia gerar com todos, né, a gente conseguiu unir essas equipes, né. Agora, a gente tem outros desafios, né? A gente quer tentar entender um custo unitário aqui, que a gente fala tanto, né, André? Que é um trabalho que a gente está aqui construindo, pensando em como é que a gente vai medir esse custo, né, de um usuário, né, de um assinante, enfim, do que esteja agregado ao produto da Globo. Então, isso são metas, né, que a gente vai destrechar, a gente vai conseguir alcançar, e um desafio também. Não sei se eu consegui responder como assim, conseguiram entender. Eu tenho, do lado tecnológico, eu tenho uma outra visão também. Isso não é dizendo que não é com toda certeza, mas um desafio que eu também vi, tanto da época que que eu trabalhava mais como desenvolvedor e agora estou trabalhando mais como nessa parte de DevFinOps, como a Globo tinha o nosso próprio data center, os equipamentos estavam lá. Então, a infraestrutura ela era considerada basicamente infinita. Então, tivemos um momento em que existia o desenvolvimento de aplicações sem considerar uma exigência necessária. Então, se pedia máquinas ou se pedia uma infra que não necessariamente era apropriada ao que você ia precisar, ao que você deveria utilizar, né? Então, tem um comentário antigo, relativamente antigo, na Globo, que as pessoas consideravam a infra era ilimitada, e não era. Apesar das máquinas estarem lá, não necessariamente você precisaria utilizar tudo aquilo. Agora que a gente foi para a cloud, nós temos uma mentalidade diferente que
A minha app precisa utilizar os recursos que eu tenho da melhor forma possível. Ela precisa ser boa, ela precisa ser válida, ela precisa ser apropriada, né? A infra que eu vou usar precisa ser apropriada para o que eu quero entregar. E isso gera uma nova mudança, né? Uma nova mentalidade nos desenvolvedores. Eu não posso simplesmente sair aumentando a minha quantidade de recursos na cloud. Isso tem um custo. O que eu estou entregando pelo custo que eu tenho, isso vale? Então, muda. Esse é um desafio que eu acho que os desenvolvedores estão tendo que ter com relação a essa parte de infra. Mas é um desafio ótimo, é um desafio bom. Você saber utilizar os seus recursos de forma apropriada é importantíssimo para qualquer desenvolvedor, para qualquer equipe, né? Na verdade, não só desenvolvedor. É aquele nosso melhoria contínua que a gente Exatamente, tanto falou ali, né? Do processo exatamente. contínuo para os DevOps, né? Também, quando os dois mundos se falam, né? Quando os times eles conseguem fazer essa integração, entendendo que essa abordagem ela está aqui, né? Para fomentar melhor o uso da nuvem e eles conseguem capturar isso e botar no dia a dia, é o cenário perfeito, entendeu? Bom, então, segunda pergunta, tem uma pergunta do Jorge Morgado. Ele pergunta assim, tendo interesse nesse tema, nessa área, onde ele pode procurar assim, conteúdo a respeito. Aí eu acho que vale também vocês contarem um pouco aí, o que que vocês estudaram, qual a formação de vocês, um pouco das escolhas profissionais, assim, como é que vocês vieram parar assim, nessa área, e o que que um profissional que deseja atuar com DevFinOps, ele precisa conhecer para começar aí uma carreira nessa área. Bom, eu indico sempre o finops.org. Ali tem as certificações, né, para praticante, para pessoa que quer ser também educadora, né, como se fosse um consultor. E tem assim, todo o conteúdo bem rico, né, desse fórum especializado para falar de FinOps. Então, assim, é um grupo que tem representantes do mundo inteiro e de muitas empresas que adotaram, né, essa prática e que trocam conhecimento ali. Dessa apresentação toda que eu falei, assim, grande parte foi o que a gente estudou pelo finops.org. Então, eu recomendo que façam a certificação de lá, tirem, estudem. E, e tem outros cursos, né, sem ser do finops.org, que fala de governança de custos, né, que aquela Udemy também tem, que fala, né, não fala FinOps, mas é uma abordagem parecida, né, do FinOps. E bom, aqui eu ia falar que a gente aqui na própria Globo, né, tá com academia, mas aí seria para nós mesmos aqui, né, da Globo, que a gente tá fomentando aqui também uma academia de treinamentos para falar de FinOps e cloud como um todo. Tá no mudo aí, Perdão, André. gente, eu comecei a falar e eu vi que eu estava no mudo, perdão. Imagina. Do lado técnico, é importante você também entender como funcionam a parte de data, né, de dados. A gente utiliza uma linguagem de programação relativamente simples, que é Python, para poder transformar as informações que chegam da cloud, mas a parte mais interessante, que é efetivamente onde tem o desafio técnico, é carregar esses dados em grandes, em bancos de dados grandes, que é como a gente usa o BigQuery. Então, é importante você entender como funcionam aplicações de demonstração de dados, a exibição dos dados, a categorização dos dados. Isso é uma forma de você conseguir transformar aquela informação que está mal estruturada, que vem da cloud, numa informação que efetivamente é importante para a equipe, para a Globo como um todo. Então, é um processo de entender a análise de dados, né? Não é só uma linguagem de programação. Então, além, obviamente, de todos os treinamentos e certificações que tem no FinOps.org, entender como os dados são interpretados e colocados para exibição é muito importante se você quiser trabalhar com isso. E por curiosidade aí, qual a formação de vocês? E se vocês sempre atuaram em infra, como é que foi o começo aqui na Globo?
Sou de administração, eu atuava na Globo na governança de tecnologia, da parte da área de VRO, e vim para a infra com esse desafio da implementação do FinOps aqui. Eu Legal. fiz engenharia de computação, mas eu tenho 44 anos e eu ganhei um computador quando eu tinha 12 anos. Então eu comecei, acredite ou não, a programar quando eu tinha coisa de 12 anos. Então lá são 30 anos de programação. Eu trabalhei durante muito tempo na área de desenvolvimento mesmo, Java, Ruby, JavaScript. E aí depois, em 2015, eu entrei para a área de infra e comecei a ajudar o pessoal de infra a trabalhar com o S3 da Globo particularmente, mas e aí eu comecei a me focar mais na área de infra, entender um pouco mais de infra, né? Então ajuda muito o fato de que eu trabalho, apesar de eu trabalhar de infra, eu tenho um histórico de desenvolvedor que ajuda a quebrar essas informações sobre a ótica de programação, né? Legal. Mais uma pergunta aqui, então. Quais ferramentas vocês utilizam para se manterem atualizados a respeito do tema, né? E também conseguir trazer novidades para o dia a dia da Globo quando se trata de cloud. Tá. Eu me atualizo muito no summit do FinOps.org, que eles fazem uma pesquisa mundial com as empresas que adotam essas práticas, e ele dá um percentual, né, de coisa nova que está surgindo para praticar FinOps, de desafios, né, que algumas empresas enfrentaram, e eles expõem, eles dão esses cases. E aí, assim, eu me espelho, né, no FinOps.org, nesse summit, mas leio bastante pesquisas, né? Google também traz para a gente várias matérias falando sobre otimização de custos, sobre como, né, você, enfim, conseguir alocar, né, a infra na cloud pública. Pego pelos provedores também, né? Eles dão, né, para a gente muitos insights, muitas matérias que falam sobre isso. E o livro, né, do FinOps, esse livro, peraí, vou até pegar aqui o autor, que ele é muito bom também. Acho que vai ser uma referência para quem quer se aprofundar um pouquinho a mais no FinOps. Deixa eu só pegar aqui. Mas pode ir falando você, André, enquanto eu Então, tô. na parte técnica, eu leio muitos artigos sobre desenvolvimento mesmo, no geral, a evolução da cloud como um todo. Eu tenho lido cursos das clouds também, explicando muito da estrutura da cloud, porque às vezes você está trabalhando numa cloud e você não entende, não sabe todos os recursos que ela tem, e isso pode te dar ferramentas que ajudem, né, a otimizar os valores. Mas aí não é do lado mais de FinOps, é mais do lado de estrutura, que no final das contas se refletem em FinOps, mas não são as situações diretas. Eu leio Slashdot.org, Hacker News. Tem alguns sites que falam muito sobre essa parte, né? Além disso, sempre é bom você tentar ver sobre grandes convenções que tem, seja no Brasil, seja lá fora, que ajudam muito a você acompanhar o que outros estão fazendo. E a Globo tem uma coisa muito boa também, como o nome da Globo é um nome muito conhecido, nós, no nosso caso, a gente também consegue fazer conversas com empresas grandes que estão em posição similar, né? A gente, nesse momento, eu não posso falar, imagino que eu não posso falar a empresa, mas nós fizemos uma conversa com outra empresa nesse momento e vimos que eles possuem dores parecidas com as nossas, né? Estão em situações parecidas com a nossa, então é legal você entender, de repente, pedras que eles já quebraram ou que eles vão quebrar e eles vendo a mesma coisa com a gente, né? Mas, Priscila. Não, que eu. Aqui, o nome do livro é Cloud FinOps, né? Que é do J.R. Stormett e do Mike Fuller. É um livro também que complementa, né, lá no finops.org, eles também recomendam esse livro, mas a gente faz esse benchmark mesmo, agora então, mais do que nunca, né, em comparar com uma médio, grande empresa, uma pequena empresa, ela está fazendo essa adoção da nuvem pública, né, e se fez, quais foram, né, os principais desafios. Então, a gente está no momento também que a gente está compartilhando muito isso com outras empresas, né, entender o lado deles, né, dessa adoção, os motivadores, para fazer esse comparativo aqui do nosso, né? Se a gente, enfim, tem uma coisa nova a aprender do que foi feito
por eles ou não, né? Então a gente também tem esse trabalho grande, né, de falar com o mercado. Beleza. Então, mas a gente tem espaço aí para fazer mais duas perguntas. Então, tem uma pergunta aqui do Guilherme Colodetti. Ele pergunta assim: qual ferramental vocês estão usando para descobrir recursos computacionais ociosos? Qual ferramenta especificamente? Ferramenta. A gente tem um trabalho que daquelas recomendações de Right Size e Idle, isso gera com os nossos analistas, né, de otimização, é, um próprio olhar dentro da console da cloud. Então, assim, hoje é um trabalho, não vou dizer que assim, não é uma ferramental, é um trabalho mais dedicado de análise de pessoas que estão vendo projeto por projeto, e em cima do que a gente tem de dash que mostra ali o consumo diário, que foi aquele operacional que eu mostrei, eles fazem um comparativo com a console. Então, ali eles tiram, né, de que poderia gerar, né, mais redução de custo e eficiência conforme essas ações e recomendações e ver o que está ocioso ou não. Aí vão comparando, entendeu? O que está dentro de recursos alocados nesses projetos. Mas os nossos próprios dashes, mal bem, dão uma diretriz, né? Como eu falei, nosso operacional e de recomendações, eles meio que dizem, né, dos recursos que poderia ter essas recomendações. E aí diz, né, que você pode desligar, o que não pode desligar, mas isso depende muito do provedor, né, de cada cloud aqui, né? Cada uma tem uma característica, então a gente tem pessoas dedicadas para estar olhando essas clouds e estar ali no dia a dia. Beleza. E a última pergunta é do Leandro Jardim. O Leandro falou aqui do Globotech Cast, eu vou falar no final, Leandro. Boa lembrança aí. Vou fazer essa propaganda. O Leandro, ele pergunta se a Globo pretende algum dia comercializar o conceito de DevFinOps para o mercado, ajudando outras empresas a resolver seus problemas relacionados aos custos variáveis da cloud. Jardim, Jardim é meu gerente. Ele não fez essa pergunta à toa. Não, a gente pretende. A gente está numa fase pensando em como, né, a gente gerar uma receita com o nosso modelo praticado interno aqui na Globo e o que a gente pode disponibilizar para o mercado, né? Então, a gente tem sim um plano para isso, desenvolver esse MVP. A André também tá nessa aí com a gente. Sim, a Globo como muitas pessoas que seguem o Globotech sabem, a Globo ela é líder em muitas soluções técnicas, seja a votação do BBB, seja a Globoplay, ela é líder no Brasil, então, obviamente, uma solução criada dentro da Globo vai ser uma solução de qualidade técnica absurda. Então, seria muito bom para muitas empresas seguir principalmente quem, no caso, quem está usando a cloud e tudo mais, mas obviamente a gente precisa definir a melhor forma de fazer isso, né? E o FinOps é isso, né? Lá no final, quando a gente pensa no frame, é o que a gente pode também gerar de receita com esse modelo aplicado. Então, assim, a gente está bem alinhado o que a gente está fazendo internamente aqui com a Globo, o que está dando certo, o que está se tornando referência, o que está sendo de uso, né, contínuo aqui, prático, né, benéfico, e que outras empresas poderiam também ter esse benefício aplicando o mesmo modelo. E são papos que estão rolando paralelamente com o mercado, por isso que a gente faz muito benchmark, a gente percebeu que sim, temos um potencial de ir para o mercado e futuramente vamos desenvolver isso melhor. Maravilha, pessoal. Então a gente vai caminhando aqui para o final da nossa live. Eu queria novamente agradecer vocês dois aí por terem topado estar aqui com a gente. É muito bom quando a gente consegue trazer um assunto assim fresquinho, um tema novo assim para as pessoas começarem a conhecer, e estudarem, e se aprofundarem. Então, obrigado aí novamente por terem topado. Foi muito legal. Prazer foi meu, adorei Prazer foi meu também também. falar, né, sobre essa novidade que tem aqui e compartilhar com vocês. Muito obrigada. Também foi um Obrigado, prazer pessoal. incrível, muito bom estar aqui. Valeu. Até a próxima, então. Então é isso, pessoal.
Obrigado novamente a todo mundo que ficou aqui até o final. Então, se tem alguém ainda aí assistindo e não deu like no vídeo, ajuda a gente aí a ampliar aí o nosso alcance. E lembrando, para quem chegou aí no meio do caminho ou não conseguiu assistir, a live vai ficar gravada. Ela vai estar lá na playlist do Globotech aqui no nosso próprio canal. Então, não deixem de indicar aí, de recomendar. E aproveitando aí a lembrança aí do Leandro Jardim, que falou sobre o Globotech Cash. Então agora a gente tem um podcast aí para chamar de nosso, que é o Globotech Cash, e já está disponível aí nos principais players de podcast aí do mercado, que é um podcast que chegou com esse objetivo aí de atualizar todo mundo que acompanha a gente em iniciativas como o Meetup ou todos os eventos aí voltados para a tecnologia. E é um espaço onde a gente está contando ali um pouco do mundo de tecnologia aqui dentro da Globo, dentro e fora da Globo, né? E a gente já tem um primeiro episódio disponível com o Igor Macaúbas, que é diretor de plataformas digitais aqui da Globo, falando um pouco sobre plataformas, sobre agilidade e sobre inovações aqui em tecnologia na Globo. Então, Spotify, Amazon, Deezer, Cashbox e em breve aqui no próprio YouTube também. Vocês vão poder conferir, mas já está disponível o primeiro episódio e quinzenalmente a gente vai estar lá atualizando e trazendo novos temas interessantes dentro desse universo e desse ecossistema de tecnologia aqui na Globo. Então fica esse recado. E também o que eu já falei lá no começo, aqui na descrição do vídeo, tem os links aí para oportunidades, para as redes sociais do Vem Pra Globo. Tudo que a gente tem feito, assim, quem quer saber um pouco mais é só seguir a gente aí, principalmente LinkedIn e Instagram, que a gente conta tudo lá e a gente está fazendo cobertura de tudo que a gente vem fazendo aí, dentro de tecnologia principalmente, mas em relação a tudo que a Globo tem feito. Então, obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente volta em outubro, no dia 19, mais uma edição aí do nosso Meetup. E até lá, já falei onde vocês podem encontrar a gente. Então, muito obrigado a todos novamente, boa noite e até a próxima.